André, você está exagerando muito. Bolsonaro, Mourão, não defendem nada assim tão antidemocrático e tal. Você que tá vendo, entendeu? Pelo em ovo, tá assim, muito focado nisso e tal. É isso que eu escuto muitas vezes, né, nos comentários. É claro que não todos, nem a maioria, mas entre os apoiadores de Bolsonaro é muito comum ouvir esse discurso, né? Que aqueles que estão temerosos por uma ascensão de um pensamento autoritário estão exagerando. Bem, vamos examinar, uma vez que Mourão sugeriu recentemente que fosse feita uma nova Constituição sem uma Constituinte. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e aqui a gente discute política, ciência e filosofia. Tem a sessão de diálogos em que eu converso com grandes especialistas de diferentes áreas, e toda sexta-feira, desde que eu não tenha problema na internet, eu trago a análise de um filme ou uma série do ponto de vista político ou filosófico. Bem, o candidato a vice na chapa do Jair Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, ele defendeu na terça-feira, então já tem um tempinho, né? A ideia do Brasil ter uma nova Constituição mais enxuta e que contém apenas princípios e valores. Na terça-feira, dia 13, então tem já um tempinho. Eu, na verdade, já tinha feito um vídeo sobre isso, mas depois eu revi meu vídeo e eu achei o meu vídeo assim muito exaltado. E eu acho que nós precisamos... Eu tenho sangue nas veias também, sou meio indignado, mas acho que exagerei o tom e aí resolvi refazer. Mas ele tem a ideia de uma nova Constituição mais enxuta, que contém apenas princípios e valores, e indicou que a carta seria aprovada por plebiscito depois pela população, sem o Congresso. Né? E Mourão afirmou ter sido um erro o fato da Constituição brasileira ser elaborada por parlamentares eleitos em 88. E ela seria feita por grandes juristas e constitucionalistas. Primeira pergunta que eu acho que eu fico na cabeça é: quem escolher esses grandes juristas e constitucionalistas? Talvez ele esteja pensando em Bolsonaro escolher esses grandes juristas e constitucionalistas. Quando isso é feito pelos regimes autoritários de esquerda, a gente chama essa atitude de fazer uma nova Constituição como uma atitude profundamente autoritária, típica de regimes ditatoriais. Inclusive o próprio Mourão e o Bolsonaro assim caracterizam regimes ditos da esquerda que se inspirou no stalinismo. Engraçado como eles querem reproduzir as práticas, né, e não vão chamar isso... Não, isso, quando a gente é que faz, não é ditadura. Mas os outros fazem, é ditadura. É o cúmulo da hipocrisia. Eu, como democrata radical, condeno quando são realizados por regimes ditos de esquerda, regimes que se inspiraram, vamos dizer assim, no autoritarismo stalinista e suas diversas derivações, assim como condeno quando regimes autoritários de direita fizeram isso, ditaduras militares, o franquismo, né, o fascismo italiano e outros que tiveram práticas muito semelhantes de fazer uma nova Constituição. Inclusive no Brasil, nos períodos não democráticos era muito comum. Nós temos várias constituições no nosso país. E isso é reflexo do nosso autoritarismo, que não é uma coisa boa não, Mourão. É um dos principais problemas do país. O Mourão estava procurando identificar os problemas do país e ficou pensando, primeiro, que o problema seria, não, porque a gente tem uma herança do branco que quer privilégio, o índio, segundo Mourão, que é preguiçoso, e que o negro que é malandro. Agora ele está dizendo que o problema é a Constituição. Sabe por que você não consegue ver o problema, Mourão? Porque o problema é o tipo de autoritarismo e patrimonialismo que sua chapa representa. Autoritarismo porque vocês defendem um regime militar, e patrimonialismo porque o candidato Bolsonaro tinha uma funcionária que recebia para cuidar dos cachorros dele usando dinheiro público que não era funcionária da Câmara. E isso daí é o uso privado do bem público. Dois dos grandes problemas brasileiros são autoritarismo e patrimonialismo. Interessante que sua chapa consegue, assim, reunir os dois problemas. Não é? E aí você fica querendo achar problema nas outras coisas, quando o problema está na base do que vocês praticam e defendem. Mas, enfim,
E depois ele diz que nossa Constituição é extensa demais, deveria conter só princípios e valores e tal, e que gera muitos custos, né? E surgem muitas despesas. Realmente a nossa Constituição inclui como direito a saúde, a educação. Talvez, né, Mourão queira tirar esses direitos, né? Aliás, o próprio Bolsonaro já disse que o trabalhador vai ter que optar entre muitos direitos ou trabalho, não vai poder ter os dois, né? E talvez esses direitos sociais defendidos na nossa Constituição sejam considerados excessivos, né? Eles se miram muito na Constituição americana. Os Estados Unidos é o único país do mundo desenvolvido que não tem esses direitos sociais. Interessante que os Estados Unidos têm os piores resultados na saúde e um dos piores resultados da educação dentro do mundo desenvolvido. Já os países tipo Finlândia, Noruega, Alemanha, França, que garantem esses direitos sociais e são países ricos, têm resultados na saúde e na educação muito melhores. Será que é um acidente? Eu acho que não. Parece haver uma conexão entre essas coisas, né? Mas enfim. Ele negou qualquer possibilidade de intervenção militar no Brasil e disse que, por pior que seja o sistema, a democracia, né, vê claramente que ele não gosta. Ele ainda é o melhor de todos. Eu acho interessante porque ele tinha dito em uma outra entrevista que em determinadas circunstâncias poderia realizar o autogolpe se houvesse anarquia generalizada. Aí tem gente que diz que anarquia generalizada, querendo interpretar de forma favorável o Mourão, diz que há quando todas as instituições entram em colapso e tal. Mas para um cara que fez vídeos dizendo que temos que lutar com todas as forças contra o comunismo ateu, porque ele é uma ameaça a nossas famílias e nosso país e tudo mais, eu acho que para um cara como ele, será que se Haddad for eleito por uma margem não muito grande, vamos imaginar que Haddad ganhe por 2 ou 3 pontos percentuais, será que ter o Partido dos Trabalhadores voltando ao poder e na vice uma pessoa do Partido Comunista do Brasil, que não é exatamente uma pessoa muito religiosa, não sei se ela é ateia ou não mas enfim, ter os comunistas como parte do poder, né, ainda que só em nome, porque o PCdoB há muito tempo defende um projeto neodesenvolvimentista, mas para esse pessoal o nome é mais importante do que a prática política. Será que ele não consideraria isso uma situação de anarquia generalizada? O PCdoB chegou ao poder, está a um passo, a um batimento cardíaco, né? O Haddad cai, vira o presidente uma mulher do PCdoB. Será que isso não seria para um cara como ele anarquia generalizada? Não sei, acho que a hipótese não é muito improvável. Aí tem gente vendo esse vídeo já dizendo o que diziam antes. Mas André, você está exagerando. André, você está, entendeu? Você está vendo muito e na verdade esse pessoal não é bem assim e tal. Eu gostaria de lembrar de vocês que o meu mestrado foi estudando o período militar, da nossa ditadura militar. Eu estudei as divisões na Arena MDB baianos, mas eu estudei eles dentro do período militar. No meu doutorado, também fiz um estudo com relação ao período militar. Análise de discurso é meio que a minha especialidade. E quando os autoritários eles vão se colocando, e se colocaram durante o nosso regime militar, eles não diziam que estavam realizando a ditadura. E é por isso que essa gente como Bolsonaro e Mourão até hoje negam que foi uma ditadura militar, quando obviamente foi, porque havia censura, porque os militares controlavam o executivo, enfim. O fato de ter eleições não muda o fato de que era um regime militar, ditatorial. Só o fato de ter ampla censura já demonstra isso. Mas enfim, e presos políticos e violência contra membros da imprensa, né? Mas as pessoas quando pensam assim, não, mas ali claramente eles estão dando todas as pistas que são autoritários e que, em determinadas circunstâncias, seriam favoráveis a uma intervenção militar. Eles não estão escondendo da gente. Se você quer ter uma leitura generosa, você vai ser aquela pessoa que, quando acontece, quando você já perdeu seus direitos, já perdeu suas liberdades, aí você vai dizer assim, me surpreendi, nossa,
André bem que avisou que existia essa possibilidade, não é? E o que eu digo para vocês é o seguinte, para mim não vai ser surpresa. Com isso eu estou dizendo que com certeza vai acontecer? Não, porque para acontecer as Forças Armadas têm que estar unidas, unificadas. E tudo que eu sei sobre as Forças Armadas no momento atual, felizmente, é que elas estão divididas e que a maior parte das Forças Armadas, no momento, são contrárias à intervenção militar. Então, se fosse hoje, provavelmente não aconteceria. Mas a história é dinâmica. Se o PT ganha e logo depois o mercado tem um certo colapso, porque o dólar dispara justamente por causa do medo do PT e o medo vermelho toma conta da narrativa, é uma clara possibilidade. E aqueles que negam hoje teriam que, enfim, iriam racionalizar o que acontece no futuro. Mas é isso aí, eu acho que esse tipo de declaração dele, de falar de uma constituinte. Acho engraçado ele falar de plebiscito, porque ele não deve acompanhar pesquisas. As reformas do governo Temer, que foram profundamente anti-trabalhador, são profundamente impopulares. Se você bota uma Constituição nova para plebiscito, que não reconhece direitos sociais, aí eles iam descobrir o que é reprovação e rejeição. Que o povo, a não ser que eles fraudassem o processo eleitoral. Mas e governos ditatoriais são mais prováveis de fazer isso. Diferentemente do que Bolsonaro disse em relação ao nosso processo atual. O nosso processo atual com urnas eletrônicas e da forma como ele está transcorrendo, ele tem muito mais credibilidade do que regimes autoritários. Do que regimes que têm censura, enfim. Então era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu gostaria que vocês ficassem muito atentos. Eu não estou dizendo aqui que vai acontecer essa nova Constituição, nem sabemos se Bolsonaro vai ser eleito e tal, todas essas coisas, eu espero que não, mas enfim. Mas ninguém vai poder dizer depois que ficou surpreso. Ah, esse autoritarismo não é o que eu esperava. Essa perda de liberdade não é o que eu esperava. Olha, depois de tudo que nós estamos acompanhando, se alguém disser isso pós-fato, a gente vai ter que vir e vocês vão ter que mostrar os meus vídeos, e não só os meus vídeos, muitos outros vídeos e as matérias mostrando que as evidências estavam dadas. E as pessoas não quiseram analisar, não quiseram ver, quiseram sempre passar a mão por cima da cabeça daqueles que eles gostam. E isso é típico da política polarizada. Você não vê os defeitos, os equívocos, né, daquele que você gosta. Você sempre tenta contemporaneizar. E é isso que nós estamos vendo acontecer agora. Tem muita gente que me acusa disso em relação às pessoas da esquerda. Na hora que tiver um esquerdista dizendo que quer uma nova Constituição sem constituinte e que em determinadas circunstâncias pode realizar um golpe, vocês vão me ver dizendo essa é uma pessoa com tendências autoritárias que eu não quero que ascenda ao poder. Né? Felizmente nós não temos esse esquerdista concorrendo. Se temos talvez a única pessoa que defende uma revolução é a Vera Lúcia, mas ela defende a revolução. E para a revolução acontecer, o povo teria que apoiar. Como o povo não parece se mobilizar a revolução, enfim, o discurso dela acaba não sendo um discurso que tenha muita validade do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista do nosso processo político. Não é? Porque uma revolução seria se o povo tomasse o poder. E isso não seria golpe se fosse a população. Mas enfim, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, com certo atraso, mas eu vou fazer mais vídeos aí na sequência, tá certo? E se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembre sempre de dar um like, compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo.